se iniciou com uma denúncia anônima à Polícia Militar, no dia 22 de fevereiro de 2022, dando conta que crianças que choravam eram amarradas e presas ao banheiro na creche escola infantil Colmeia Mágica. A polícia esteve no local a fim de apurar a denúncia anônima e nada encontrou. Posteriormente, nova denúncia foi ofertada à Polícia Militar com a entrega de filmagens e fotografias sobre o que vinha ocorrendo. A polícia, então, com base nesse material probatório, esteve no local no dia 11 de março de 2022 a fim de fazer uma operação de busca e apreensão no local. Naquele dia, aquela movimentação policial preocupou os pais das crianças que ali estavam. Os pais, imbuídos dessas imagens, reconheceram prontamente 9 crianças que ali estavam, sendo torturadas, amarradas, se alimentando dentro de um banheiro, todas presas com um lençol envolto ao corpo, para que suas mãos não mexessem. E todas elas ali, inclusive, várias delas ao lado do vaso sanitário. Meu cliente, que é uma das vítimas, ele tinha 1 ano de idade na época. E assim, sempre ficava muito doentinho, era sempre muita virose. Depois a gente percebeu que o fato de alimentá-los dentro de um banheiro com a mesma colher, isso os pediatras falam que isso é perigosíssimo para uma criança. Então, por isso que ela está sempre com virose, ela está sempre com diarreia, porque eram reflexos, né, do que vinha acontecendo e as mães não sabiam. As mães falam muito semelhante assim, todas as crianças estavam molhadas, as roupas muito suadas, roupa com cheiro de urina, que não é uma prática que você vê de escola, né? Mas naquele dia a dia, elas achavam que poderia ser normal. Um dia depois, a diretora chama uma reunião para as mães e fala que uma ex-funcionária teria forjado uma situação de denúncias em relação à escola para sabotá-la. Nós tivemos uma denúncia de maltrato, de uma série de educação na escola. Eu achei isso extremamente importante, contexto. Essa pessoa fez esse tipo de denúncia completamente descabida. Todas as mães dessas vítimas desse processo, elas têm uma narrativa muito parecida. O bebê, ele dá sinais que ele está sofrendo alguma violência ou ele está fora da sua vida comum, ele dá alguns sinais. Então, assim, as crianças já eram para estar comendo sozinhas e não comiam. Ou as crianças tinham um sono muito desajustado. Então, todas elas dormiam um pouco e acordavam chorando de madrugada. Algumas crianças, na hora de entrar na escola, começavam a chorar muito, se debater muito. E até por uma questão de desenvolvimento cognitivo, assim, de coordenação motora fina. É muito semelhante o que acontecia com todas essas vítimas. As mães relatam fatos importantes. Então, as crianças, como estavam sendo vítimas de maus tratos na escola e as mães não sabiam, elas percebiam que havia alguma coisa de errado, mas não dava para atribuir a nada.
As redes sociais foram fundamentais na revelação inicial dos abusos na escola Colmeia Mágica. Vídeos mostrando crianças amarradas e em situações de sofrimento circularam amplamente, gerando indignação pública. Essa visibilidade forçou as autoridades a agir. As plataformas sociais, ao permitirem a rápida disseminação dessas imagens, funcionaram como um catalisador para a investigação e a subsequente ação da Justiça. Todas as investigações foram realizadas a fim de apurar a participação da diretora, da sua irmã, também sócia administradora do local, professores e outros funcionários, até que chegaram também a pessoa da auxiliar de limpeza Solange. Do curso do processo, as testemunhas falam que os tratos, assim, tanto com o funcionário quanto com os bebês, era assim, muita gritaria, muito xingamento. Eu percebo já essa violência psicológica, né, de estar tratando as crianças de uma forma que não se deve tratar, que não tem razão de ser. Verificou-se pelos relatos testemunhais que a comida servida no almoço, no jantar, isso as testemunhas trazem, ela era toda misturada dentro de um recipiente e aquela mistura de comida era oferecida para as crianças. Nos laudos periciais, a higiene da escola também não era ideal, né? Então, assim, no período do jantar já tinha essa situação de que a gente tem aqui uma imagem que as crianças estavam se alimentando durante o dia no banheiro, mas não sabemos se no período da noite também se alimentavam dentro do banheiro. Há indícios de que elas medicavam as crianças. Então, medicavam sem a necessidade de medicar. Na perícia foi encontrado leite vencido, que também, para mim, é uma forma de violência, né? Você fornecer um leite vencido para uma criança dentro do seu estabelecimento de ensino. Nas imagens que a gente percebe, algumas crianças estavam amarradas. A defesa diz que esse tipo de amarrar é para conter o bebê e para o bebê se sentir que a orientação seria fazer um charutinho com o bebê. Existe essa situação de fazer um charutinho, mas quando o bebê é um recém-nascido, para que ele se sinta dentro do útero da mãe, para que ele se sinta protegido. Com uma criança na idade, né, dessa idade, não há orientação de nenhum pediatra para que se faça esse charuto. Aí a família pega essa criança, traz a um hospital infantil aqui em São Paulo e abre-se um protocolo de sepse, que é para entender por que aquela criança está assim. Por quê? A criança chega no hospital com os dedos arroxeados, as pontas dos dedos arroxeados, com a oxigenação super baixa e muito nervosa. Um bebê nervoso, um bebê chora, ele sua, ele não sabe verbalizar o que está acontecendo com ele. Chega, já entra para emergência com sinais de asfixia, porque cianose nos dedos, né, dedos arroxeados, respiração ofegante e a oxigenação baixa, isso são sinais de asfixia, né, pela doutrina médico-legal. E aí faz uma série de exames nessa emergência e os médicos não chegam à conclusão do que poderia ter ocasionado isso. Criança com febre, o que poderia ter ocasionado isso? Hoje, a gente não consegue definir qual data que foi, se existe uma prova daquela data, mas é claro que, tendo acesso ao que aconteceu na escola, a gente deduz que teria sido uma ação humana
para a criança ficar nesse estado, né? Tão degradante ali para um bebê que não sabe nem contar o que está acontecendo. Tem duas opções, ou você continua dirigindo e quando der para e arruma, ou você para e arruma. E aí você tira uma foto fora de contexto, como se a criança estivesse dormindo naquela posição. Você entendeu? E isso me magoou de um jeito.